Amém. O áudio está ok, então. Vamos começar então nossa aula. Graças a Deus. Meus irmãos, esta manhã eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Bom dia a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco aqui pela página da ADBPB, Assembleia de Deus Belém de Pereira Barreto. Nosso pastor presidente, pastor Paulo Januário Pereira. Também a nossa pastora irmã Elza Arcângelo Pereira, tá bom? Eu agradeço a Deus por esta oportunidade de poder estar aqui uma vez mais com os irmãos, para juntos podermos falar um pouco da palavra de Deus, Comentarmos aí da palavra do Senhor. Quero agradecer aí toda a liderança da Escola Bíblica Dominical que tem nos dado esta condição de poder estarmos ministrando, não é? Agradecer também aí toda a família sacerdotal que está sobre nós aí. A irmã Ruth foi quem entrou em contato conosco, que Deus possa continuar abençoando a vida desta serva do Senhor. Meus irmãos, hoje nós estaremos vendo a lição de número 6. Hoje, 10 de maio de 2020, nós estaremos vendo a lição de número 6, a condição dos gentios sem Deus, tá bom? Nós estaremos então adentrando esta ministração. A lição é de número 6 dessa revista aqui, ó. É a revista dos adultos. O tema deste trimestre é a Igreja Eleita, Nós estamos aí estudando sobre a Igreja de Éfeso, amém? Igreja de Éfeso, e hoje nós estaremos vendo aí a lição de número 6. E para isto nós vamos fazer a leitura do texto áureo que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, que é o livro que nós estamos estudando este trimestre, capítulo de número 2, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Efésios 2 e 11. Meus irmãos, a verdade prática desta lição é: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Leitura bíblica em classe, ela está registrada em Efésios capítulo 2, versículo 11 e versículo de número 12, não é? Deixa eu só pegar aqui como que tá aí para vocês. Tá tudo ok? O áudio, Tá tudo bem. Amém. Efésios capítulo de número 2, versículo 11 e 12, a leitura bíblica em classe, e Romanos 4, 12 ao 14. Vamos à leitura então. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora nós estaremos lendo aqui capítulo 4, versículo 12 ao 14 de Romanos, tá bom? E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé, e teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada, tá bom? O nosso objetivo aí nesta manhã é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Meus irmãos, nós começamos esta lição, o texto áureo
É muito interessante que este textuário ele diz, Paulo escrevendo, lembrai-vos de vós noutro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Este texto é um texto muito lindo, é um texto que faz com que nós recordemos, né? Trazemos à nossa vida a paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Todas as histórias, né? Tudo aquilo que nós já vivemos. O tema desta lição é a condição dos gentios sem Deus. Todos nós sabemos que outrora éramos gentios. Então nós precisamos entender isto, né? Sobre a circuncisão, sobre a incircuncisão. É algo muito importante para os judeus, tanto daquela época quanto agora, e nós precisamos aí ter este conhecimento, acrescentar este conhecimento para a nossa fé no Senhor Jesus. A introdução. Na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esta era as nossas condições. Logo, estudaremos cada um desses aspectos. Meus irmãos, então vamos lá. A circuncisão para nós, nos dias de hoje, nós entendemos que é a nossa regeneração, certo? Regeneração, nós já vimos em outras aulas passadas, outros professores também já falaram sobre isso, mas a regeneração é o nascer de novo, né? Não é simplesmente a água do batismo, mas é o nascer de novo, literalmente, ser nova criatura. Nós estaremos vendo isso no decorrer desta lição. Mas é muito interessante nós olharmos para isso, por quê? Porque antes da regeneração, ou seja, da circuncisão, não literal, mas no nosso coração, é que foi tirado esta barreira, porque em outro tempo nós éramos privados porque estávamos sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, ou seja, separados, né, desta promessa, impedidos de alcançar esta promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, né? Uma situação caótica, uma situação triste que nós vivíamos. Primeiro tópico, então, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Então vamos lá. Todo aquele incircunciso na Bíblia, o que é que significa? Todo aquele que não é judeu. Ou seja, ele é gentil, né? Gentil é todo aquele que não é judeu. Incircunciso, todo aquele que não faz parte da aliança abraâmica, né? Nós vamos ver aqui neste tópico a respeito aí da incircuncisão e da circuncisão, onde começou, como que foi que aconteceu. Na realidade, sobre a circuncisão, foi uma aliança que Deus propôs para Abraão. E Abraão, então, em obediência a Deus, ele propôs, Deus propôs a ele fazer esta cirurgia. Quer ver? Nós vamos ler aqui sobre o conceito de circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como o sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus, conforme Gênesis 17, versículo 10 e 11. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel ou estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança, conforme está escrito em Gênesis 17, 14.
A circuncisão tornou-se um sinal que distinguia os judeus dos demais povos gentílicos. Vamos lá então. Sobre a circuncisão era a cirurgia, era feita uma cirurgia, todo bebê, homem, né, macho que nascia, ele era circuncidado, era cortado a pele do prepúcio, ali a pele do órgão sexual masculino. Isso era um sinal que Deus, lá em Gênesis capítulo de número 17, Deus fala com Abraão e faz esta aliança com Abraão. E aí, desde então passa a ser uma ordenança, passa a ser uma lei. Todos aqueles que eram filhos dos judeus, no 8º dia, automaticamente deveria ser circuncidado. Esta era o sinal no próprio corpo, na carne, da aliança desta pessoa, né, desta criança, desta família com Deus. Então, somente o povo de Deus, ou o povo judeu naquela época, era tido como circunciso, era tido como aquele que tinha aliança com Deus, que tinha um pacto com Deus. Mas a ordenança no capítulo de número 17 diz assim, que todo aquele também que nascesse dentro da casa, né, por exemplo, os trabalhadores, os servos daquela época, que nascessem ali também deveriam ter este sinal. E se comprassem algum escravo ou algum servo, necessariamente também deveria cortar e fazer essa cirurgia, cortar o prepúcio, para que este não fosse incircunciso. Então a circuncisão, irmãos, é um sinal na carne, né? Literalmente, para que se distinguisse, né, os homens judeus, o povo judeu, dos que não são. Era uma distinção aí que acabava trazendo uma separação, mostrava aí realmente a diferença entre o povo hebreu, o povo judeu e os demais povos, as demais nações não tinham este costume. Então, Deus se apresenta a Abraão e lhe propõe esta aliança, este pacto, esta ordenança. Então ele cumpre e desde então passou a ser cumprido esta lei concernente ao povo de Deus. Irmãos, interessante é que poderia cortar um pedaço de pele de outros lugares, poderia ficar à mostra, à vista, né? Para que todos aqueles que olhassem vissem que há uma diferença. Mas, no entanto, isso me chamou a atenção que justamente o prepúcio, algo que fica tapado, algo íntimo da pessoa. Então, aquela aliança, na realidade, era vista pelo próprio Deus. Porque Deus, ele tem condições, ele tem uma visão tão ampla que ele vê até mesmo o que está dentro do nosso coração. Ele vê também os nossos pensamentos, ele tem este poder, o caráter de Deus de onisciência, isso é patente, é visível. Então Deus, ele sabe de todas as coisas, mas no entanto, ele exigiu este ato, né, esta atitude, para que pudesse distinguir um povo de outro. Deus sabia quem era seu povo? Sabia, mas Deus, ele tem seus meios de trabalhar, umas maneiras, às vezes nós não entendemos muito bem, mas Deus, ele sabe fazer tudo conforme é o seu desejo. Na realidade, isso também tinha uma simbologia. Quer ver? Nós vamos ver aqui o significado religioso da circuncisão. Ainda estamos no primeiro tópico, chamados incircuncisão. Estamos no segundo subtópico, significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Vamos lá então. Naquela época existiam outros povos, e os outros povos, muitos deles tinham cultos diferentes, ou até mesmo que vai na contramão daquilo que Deus sempre exigiu da raça humana, daquilo que Deus sempre ansiou para que a raça humana vivesse, né, na sua presença. E então existiam cultos naquela época, cultos com orgias, cultos a deuses
e deusas que eram para que a terra produzisse, para que houvesse uma colheita boa. Então tinha todo um contexto ritualístico naquele tempo, ainda creio que nesta era ainda existe esse tipo de culto, muitos cultos desse tipo em algumas religiões. Mas o que interessa para nós? Deus ele se destaca ou ele distingue o seu povo justamente tocando no órgão em que era utilizado naqueles cultos. Não que o povo de Deus necessariamente participava destes mesmos cultos, mas automaticamente nós entendemos que Deus ele já trabalhava em favor do seu povo e esta aliança então distinguia o seu povo. O significado religioso também apontava para a santificação. Meus irmãos, todos nós entendemos, né, sobre a doutrina da salvação que, primeira coisa, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nós confessamos a Cristo como Salvador. Quando nós confessamos a Cristo como Salvador, nós somos justificados, porque o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado, né? Todo pecado, então, é limpo, então nós somos justificados. Quando Deus olha para nós, já não vê mais um réu condenável, mas Deus olha para nós e nos vê como, então? Deus nos vê como justificado, pois aceitamos a Cristo como Salvador e fomos justificados. Após a justificação, nós temos a regeneração, que é o nascer de novo, não é? Não necessariamente nas águas batismais. Por quê? Porque Deus vai trabalhando no nosso caráter e nós vamos tendo a vida mudada. Somos verdadeiramente uma nova criatura. Aquilo que fazíamos antes, aquelas obras que nós colocávamos em prática antes, já não nos aflige mais, nós já não temos mais esses costumes. Por quê? Porque nós fomos justificados e dia após dia, né? Aliás, aí somos regenerados e depois, dia após dia, nós lutamos pela santificação, não é? Porque nós temos que buscar a santificação, porque sem a santificação nós não veremos a Deus, não é verdade? Então, esse é o entendimento que a circuncisão também trazia consigo este significado. É uma santificação. A santificação, irmãos, é um processo progressivo. Todos os dias nós vamos orando, nós vamos consagrando a nossa vida a Deus. E o que é que acontece quando nós fazemos assim? Dá licença só um pouquinho aqui. O que é que acontece conosco quando nós estamos vivendo uma vida com Deus? Nós automaticamente nós vamos nos santificando. Interessante também frisar aqui que quando a Bíblia nos chama de santo, não é que nós somos perfeitos. Tanto é que há um versículo na Bíblia que diz assim que através da santificação, né, através da palavra, através de estarmos olhando para isso, é que os santos são aperfeiçoados. Era para o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, na realidade não é que somos perfeitos, não é? A santificação, quando nós praticamos, nós vamos nos tornando mais próximos daquilo que Deus quer que nós estejamos. Por quê? Porque não existe homem e mulher santo. Não existe homem e mulher que seja santo a ponto de que nunca vai pecar ou que não peca mais durante o dia, não é? Porque se formos olhar, até a Bíblia fala, né? Aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Então nós temos que entender assim, então, o significado religioso da circuncisão apontava então para a santificação. Só que a santificação nós entendemos que é um processo progressivo. Dia após dia você vai tendo progresso naquilo. Agora a circuncisão era uma vez. Era feito isso aí. Então Deus fez o quê? Deus trouxe um sinal, Deus instituiu um sinal no corpo do povo, do seu povo hebreu, povo judeu, para que eles entendessem. Pense bem, aquele que era circuncidado, ele olhava
para o seu órgão, ele tinha a lembrança, ele lembrava daquilo que ele passou, ele se distinguia dos outros. Ele tinha um pacto com Deus. E aquele que não tinha um pacto com Deus, ele era literalmente rejeitado mesmo por Deus. Porque a Bíblia está descrito, Gênesis capítulo de número 17. Então, meus irmãos, isto era algo tão essencial para eles, era tão sério que os judeus eles não se assentavam com outros que não eram circuncidados. Então, assim, se era um gentil, mas foi circuncidado, né? Por exemplo, um servo, um escravo, amém. Normalmente, não que eles se assentavam com escravos ou com servos, mas estava de comum acordo. Agora, existia uma dificuldade, Atos capítulo 11, versículo 3, tanto é que quando sai aquela discussão sobre a circuncisão ou a incircuncisão, essa discussão foi tão árdua que o primeiro concílio, a primeira assembleia para tratar a respeito de assuntos doutrinários na igreja primitiva, competia isso a eles. E eles citavam isso, eles diziam assim, mas você se assenta com o incircunciso. Não conseguiam entender a profundidade da aliança literal com Deus e não simplesmente na carne. A circuncisão do coração. Esse é o terceiro subtópico. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração. Tanto é que em Romanos 2,29 está escrito, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Olha só, a circuncisão do coração é a mudança de vida. Nós estamos vendo aqui, neste texto, né, no comentário, que realmente nós não éramos, quando houve o concílio na igreja primitiva, o apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, realmente. Os gentios que se convertiam ao cristianismo, reconheciam Cristo como seu único suficiente Salvador, ele não participava mesmo, ele não era um circuncidado, circuncisado. Mas ele tinha uma ressalva. Ele não era feito fisicamente, mas no seu coração havia uma mudança, havia uma marca muito mais preciosa, não desmerecendo a circuncisão dos judeus, mas muito mais autêntica. É um selo de autenticidade muito mais poderoso do que, neste caso aqui, a circuncisão dos judeus. Irmãos, pense bem, alguns judeus se converteram ao cristianismo, e eles começaram a exigir, eles não queriam ter paz com os irmãos que não eram circuncidados. Então esse foi o motivo, não precisa, não precisa, precisa, não precisa. Foi onde ele disse, não, eles não são, fisicamente, mas eles têm sim um selo aí, um selo de autenticidade, eles têm um pacto com Deus também, que é a mudança de caráter. Quer ver? Gálatas capítulo 6, versículo 15. Nós estaremos fazendo a leitura agora de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 15. Graças a Deus por tudo quanto Ele já tem feito. Capítulo 6, versículo de número 15. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Ou seja, para Cristo, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão
vai distinguir, não. Agora nós estamos falando de distinguir uma nação de outra. Agora nós estamos falando sobre distinguir um povo do restante. Um povo eleito por Deus, um povo chamado por Deus, um povo remido por Deus, um povo que tem uma vida mudada, um caráter mudado. Tanto é que Paulo, quando escreve as cartas aos Gálatas, ele diz, mas sim o ser uma nova criatura. Em ser uma nova criatura, nós já fomos regenerados, passamos pelo processo da justificação e fomos regenerados. Então, as práticas que nós cometíamos, a nossa idolatria, tudo aquilo passou. Então, nós estamos vivendo uma novidade de vida. A partir desse momento é que nós temos aí a convicção de que Deus é na nossa vida. Na realidade, irmão, se formos ver, né, tem algumas pessoas que entram, a regeneração é o batismo, né? Se não nascer da água do... Meus irmãos, é simples. O batismo, ele simboliza o sepultamento do velho homem e o renascimento de um novo homem, a nova criatura renascendo. Se a pessoa não teve uma mudança de vida, se a pessoa não teve o seu caráter mudado, como que ela pode ser sepultada? Eu já vi assim, por engano, né? Eu, na realidade já vi não, já ouvi falar que sepultaram pessoas enganosamente, achando que estavam mortas, mas era apenas um batimento fraco lá, cardíaco, um mal que deu, uma doença que deu naquele momento ali, e foi diagnosticado o óbito, e a pessoa depois ela acabou acordando daquele coma que ela estava vivendo. Mas ninguém é sepultado vivo, a não ser que tenha a intenção de matar ou de encobertar algo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a pessoa, como que o batismo simboliza a regeneração se a pessoa ainda não teve um encontro com Cristo e não teve a sua vida mudada? Não é verdade? Se a pessoa é uma nova criatura, a sua vida já é automaticamente aquilo que demonstra que houve, a sua maneira de viver é aquilo que demonstra que realmente teve um encontro com Cristo, foi regenerado, é uma nova criatura. Então passa-se pelo batismo. Porque sepulta aquele velho homem, né? É simplesmente uma simbologia, sepultou o velho homem naquelas práticas que agora ele não pratica mais, é simplesmente, irmãos, o sinal, a confirmação, o sepultamento de quem já morreu, digamos assim, tá bom? Então vamos lá. O mais importante é a circuncisão do coração. Paulo expondo a eles. Vocês estão apegados neste costume, neste zelo desta palavra. Vocês estão sendo fariseus. Vocês estão preocupados em se comportar e guardar esse tipo de ação, de atitude. Mas na realidade, o que é interessante para Deus é ele ver essa mudança de caráter, uma nova criatura dentro do ser. A pessoa foi tratada e não simplesmente externamente por uma faca de pedra, uma faca de metal que seja, né? Bisturi ali na época em que fazia esta cirurgia, cortando-se o prepúcio e tornando ele circunciso. Irmãos, isso era mas tão importante para eles, que se nós formos lembrar em 1 Samuel capítulo 17, quando Davi vai ali ao campo de batalha, naquele lugar onde Golias estava provocando o povo de Deus, uma das palavras de Davi foi: quem é este incircunciso? Ou seja, realmente havia essa distinção. Através da circuncisão fazia-se então uma diferença, se separava a peneira de uma nação para a outra, era literalmente aí a circuncisão. O povo de Deus sempre cuidando disso. Meus irmãos, o quarto subtópico do primeiro tópico: a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos
sobre o assunto, sobre a orientação do Espírito Santo, né, conforme está registrado em Atos capítulo 15, passou a enfatizar que a nova aliança, a circuncisão, somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não na carne. Vamos ler então Filipenses capítulo 3, versículo 2 e versículo de número 3. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Filipenses capítulo de número 3, versículo 2 e 3. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Isso foi Paulo escrevendo à igreja de Filipe, onde também, naquele tempo, foi assolado. Por quê? Tanto os gentios que compunham aquela igreja, quanto os judeus entraram nessa discórdia também. Meus irmãos, é algo tão assim, Deus valoriza tanto aquilo que está dentro, né? A intenção do coração. Não estou falando que Deus não valoriza o estereótipo, tá? Eu estou querendo dizer agora, demonstrar a vocês, eu estava pensando, e eu pude ter este pensamento, né? Meditando sobre esta palavra. Irmãos, olha, veja só. Se você resolver fazer oração, Jesus ensinou sobre isso, está escrito, tá? Lá em Mateus. Eu quero orar, sai em praça pública e sai fazendo orações longas para mostrar que é de oração. O que Jesus fala? É melhor que você entre no seu quarto e feche a porta. Deus, ele vê aquilo que está em oculto. Então ele não quer simplesmente que as pessoas demonstrem algo publicamente, só para mostrar que ora, não. Deus, ele, obviamente, se estivermos em um culto ao ar livre, nos lares, onde estivermos, alguém pedir uma oração, estaremos orando ao ar livre sim. Por quê? Porque temos comunhão com Deus. Mas o que Deus quer dizer? O que Jesus estava ensinando? Não adianta vocês querer ficar fazendo, estourando rojão, ou fazendo igual galinha quando bota ovo, fazer barulho para mostrar que vocês são. Vocês precisam fazer isso daqui de dentro, tem que fluir de dentro para fora. Segunda coisa que Jesus nos ensina, que é sobre a intimidade também, sobre o jejum. Quando você for jejuar, a Bíblia fala, Jesus ensinando, lava o seu rosto, deixa o seu semblante alegre, deixa o seu semblante para cima, demonstre que você está feliz com isto, para que ninguém perceba que você está jejuando. Porque se alguém percebeu, se você ficar lá moribundo, cabisbaixo, demonstrando que você está jejuando, você também já recebeu seu galardão daquilo que você está fazendo. Então, tanto a oração em público para mostrar, Deus conhece aquilo que está no coração, aquilo que a pessoa faz para se mostrar, aquilo que a pessoa faz para mostrar que é uma pessoa próxima de Deus, Deus está vendo. Então, Jesus está ensinando. Até mesmo para ofertar, irmãos. Veja só, que Jesus olha, não que a quantidade, o valor não seja especial ou importante, mas veja só, aquela mulher, aquela viuvinha que foi ofertar, Jesus estava vendo e disse assim, aquela ali, ela chegou ali em oculto, foi ali, soltou a sua moedinha e saiu. Jesus falou, aquela ali ela ofertou mais do que todos, sendo que aqueles que gostam de mostrar, de fazer e tal, né? Daquela época, Jesus, mas aquela ali só deu algumas moedas. Não, mas ela deu tudo que ela tinha, ela não deu o que estava sobejando, ela não deu aquilo que era sobra. Ela não queria simplesmente bater no peito e dizer, não, eu sou fera mesmo, eu é quem tenho condições de ofertar, senão não tem condições. Não. Então, nós aprendemos que Deus, ele valoriza muito o que está oculto aqui dentro. Deus conhece aquilo que aquilo que é combustível, aquilo que nós estamos usando como combustível para chegarmos até Ele. Então, que nós possamos também ter esse entendimento, que nós devemos não nos gloriar na carne, mas glorificar a Cristo em nosso corpo, né? Nós não nos gloriamos em nossas vidas, na nossa carne, mas nós gloriamos em Cristo Jesus, conforme Paulo escreveu à igreja
aos Filipenses capítulo 3, versículo 3. Deixa eu dar uma olhada no horário aqui. Já é 9h36. Eu tenho poucos minutos para encerrar, não é? As horas já se adiantou. E eu quero, neste momento, adentrar ao segundo tópico. Estranhos ao concerto da promessa. Nesta parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Capítulo 2, versículo 12 de Efésios, que nós também fizemos a leitura. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. João capítulo de número 4, está escrito a história da mulher samaritana, que foi buscar água no poço. Jesus teve um encontro com ela e falou com ela, e vejo que tu és profeta e tal, que Jesus contou a história dela, a vida dela, né? Não vou entrar por menores, os irmãos já conhecem essa história. Eles eram muito apegados, vê-se pela passagem, que a mulher disse assim: mas vocês falam para adorar, a gente fala para adorar em Samaria, vocês em Jerusalém, é no monte, é na onde que é, né? Ou seja, a religião que eles estavam e eram praticantes, a mulher tinha conhecimento desta religião, tanto é que ela cita isso para Jesus, não podia fazer nada por ela. Ela estava sem Cristo. E Jesus se apresentou a ela. Então nenhuma religião é capaz de religar o homem a Deus. Nenhuma religião é capaz, nenhum dogma, nenhuma liturgia é capaz de fazer com que a salvação chegue na vida da pessoa. Por quê? Porque Cristo é o nosso Salvador. A graça, né? Esse tema, o tema deste domingo, é sobre como a nossa vida sem, né? Quando éramos gentios. A vida de um gentio sem a circuncisão, né? O que eles passaram naquela época e nós estamos trazendo para os nossos dias de hoje. E nós éramos também estranhos, né? A condição dos gentios sem Deus. E esse é um texto muito forte, sem Deus, sem Cristo. E esta é a realidade que nós vivíamos. Então a religião que aquela mulher professava, os dogmas que ela cumpria, o lugar certo de adorar, como adorar, aquela coisa toda, né? Aquela liturgia que foi ensinada e ela praticava com muita vontade, não teve condições, não foi capaz, era simplesmente, a religiosidade era incapaz e continua sendo incapaz de nos inserir na promessa messiânica de salvação. Como também era diferente as promessas acerca dele e de sua obra. Então nós precisamos assim entender que nós éramos estranhos ao concerto da promessa. Segundo subtópico, separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus e, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaque
e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Irmãos, então, através de Cristo, realmente, gentios, não somos judeus, mas através de Cristo, nós fomos incluídos no testamento desta herança. Quer ver? Vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículo 29. Vamos ler aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 29. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Paulo, então, estou falando bastante Paulo. Primeiro, Paulo foi o escritor destas cartas, né? As epístolas paulinas. Segundo, ele foi fariseu, ele foi criado, ensinado aos pés de Gamaliel. Paulo, um homem muito sábio na Torá, nos conhecimentos, né? Ele se atentava, ele mesmo diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, ele cumpriu as leis ritualísticas, né? Ele cumpriu tudo aquilo que era exigido na lei, mas ele, através da revelação de Deus, através do Espírito Santo, né? Jesus se apresenta a ele e ele então é alcançado por este mistério e ministério tão lindo. Então, meus irmãos, por não sermos descendência de Abraão, não tínhamos condições de sermos filhos de Deus, não tínhamos como tomar herança, de termos herança, não participávamos, então nós estávamos sem Cristo, né? Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro de Deus, Cristo é aquele que veio para os judeus e os judeus não receberam. A Bíblia fala, eu vim para o que eram os meus não me aceitaram, né? E por isso foi aberto a oportunidade a nós que somos gentios. Então, embora não temos aí a marca física, né? A circuncisão, nós não temos fisicamente, mas dentro de nós temos. E nós somos então, tomamos parte, participamos da herança. Porque se sois de Cristo, vós também sois herdeiros das promessas abraâmicas. Nós acabamos de ler em Gálatas capítulo 3, versículo 29. É muito bom nós termos essa convicção e entendermos. Antes não tínhamos condições, mas através de Cristo temos esta condição e esta bênção. Irmãos, vamos para o próximo tópico. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornam-se herdeiros da maravilhosa promessa. Nós acabamos de falar, Gálatas capítulo 3, versículo 29, estávamos separados, impedidos de termos aí participação dentre os pactos com Deus, também em relação às heranças, né? Somos herdeiros. Então eu fico feliz demais, irmãos. Quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente participa desses estudos, mais o nosso coração ele se alegra na presença do Senhor, né? Então nós éramos estranhos ao concerto da promessa, ou seja, a condição do gentio sem Deus. O primeiro tópico nós aprendemos aí sobre a circuncisão e a incircuncisão, né? Que éramos chamados de incircuncisos, né? Não éramos judeus e não tínhamos a marca na nossa carne. Então nós cumprimos aí o conceito, né, de circuncisão. Agora nós olhamos aí a condição dos gentios sem Deus e sem Cristo, aquilo que nós vivíamos antes de conhecermos a Cristo.
E o terceiro tópico, irmãos, eu quero correr aqui que o tempo já não nos espera. O terceiro tópico, ele nos trata sobre sem esperança e sem Deus. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Primeiro, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega, que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, né? E que, consequentemente, pudesse ser ditosa. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e, por isso, não tinham em que sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. Então, desprovidos de esperança. Na época, a cultura grega, né, era ensinada, as filosofias eram ensinadas, a ponto de que muitos não criam a respeito da vida pós-morte, né, pós-túmulo. Então, as pessoas viviam de uma maneira que se agradava. Tinha os epicureus, né, em Atos capítulo de número 17, nós vemos lá que tinha estas culturas. Uns, eles simplesmente viam a vida assim, nós vivemos aqui e agora, nossa vida é curta, temos que viver, temos que aproveitar, temos que aproveitar o máximo que nós temos para viver aqui, pois não teremos mais a oportunidade de viver, então temos que aproveitar a vida. Vivemos os imediatistas, viver agora sem se importar com o depois, pois era ensinado na filosofia grega, né, que não havia vida após a morte, né? E outros que pensavam que simplesmente esses conceitos já eram essencial para a sua vida, mas dentro deles pairava uma incerteza muito grande. Tanto é, irmãos, que muitas religiões foram criadas, né? Muitas crenças, muitas coisas foram apegadas. Por quê? Porque o povo era desprovido de esperança, não tinha o que esperar, não tinha confiança, eles não tinham acesso igual hoje. Hoje você entra no Google e coloca Bíblia Sagrada, você entra no Bíblia Online e você lê a Bíblia. Você consegue ler a Bíblia com o smartphone na sua mão, você consegue ter acesso às escrituras sagradas, né? E nós vemos então que naquela época eles não tinham essas condições e a palavra os ensinamentos que foram passados de geração em geração ao povo judeu eram para eles, então eles guardavam para si. Então, realmente, as pessoas, os gentios eram sem esperança, não tinham esperanças, não tinha esperança. Morte aí, depois da morte havia até um medo, né? Será que hoje também não existe pessoas assim, que através da sua religiosidade, simplesmente ela não consegue, ou através de uma filosofia que ela acredita, ela não consegue sentir paz na alma? Por quê? Porque não tem segurança, não tem esperança. Porque a esperança, ela traz isso, né? Essa segurança, a confiança em Deus e nas Sagradas Escrituras. Então nós precisamos entender que as promessas contidas na Bíblia Sagrada também é para nós, aqueles que cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador e confessamos Ele publicamente, isso para a glória e louvor do santo nome do Senhor. E além de faltar a esperança, faltava a paz, né, meus irmãos? Por quê? Isso revela uma ausência de Deus. Ah, mas eu tenho a minha religião. Mas não tem esperança na vida eterna, não tem paz no coração, então a religião não pode fazer nada por você, meu amigo, por você, minha amiga.
O que realmente pode ser feito por você, só Cristo pode fazer, e eu glorifico a Deus, eu fico com a alma regozijando em ter essa convicção. E sem Deus no mundo, segundo o subtópico, tá? A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs que mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de quadro calamitoso. Entretanto, e felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. João 17:3. Meus irmãos, nós já estamos caminhando para a conclusão. Vejamos, desprovidos de esperança e sem Deus. Sabe por quê? Os homens, eles, através das filosofias de seus pensamentos, lideranças religiosas, eles criaram muitos dogmas, né? Muitas crenças. E o povo ele era politeísta mesmo. Para cada situação havia um Deus. Capítulo 17 de Atos, você vai ver também que quando Paulo vai pregar ali, existia um Deus para tudo, mas existia um altar também para o Deus desconhecido. E foi onde Paulo ele aplicou esta palavra, né? O Deus desconhecido que vocês têm um altar para eles ali, é o Deus a qual eu prego. Vocês não os conhecem. É o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de tudo. Todo o poder está em suas mãos. Então nós vemos o quê? Que o nome do Senhor foi glorificado naquele lugar e o nome do Senhor foi pregado naquele lugar. Então nós temos que olhar, acho que em Atenas foi porque o povo ele se apegava em muitas crenças, aquilo que era passado de geração em geração. Então eu posso entender nas entrelinhas da palavra de Deus que a tradição familiar nem sempre tem razão. A pessoa ela deve sim se atentar para aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ela deve fazer as suas orações pedindo para que Deus se revele a ela dia após dia. Ela precisa entender que ela precisa ter um encontro com Cristo. Não basta uma religião, não basta ter uma crença, não basta ter dogmas, seguir alguns costumes. Não. Não adianta. Você, eu, nós, todos nós, desprovidos de esperança e sem Deus no mundo, antes de Cristo se revelar a nós. A graça maravilhosa de Cristo é o que fez toda a diferença em nós, porque éramos incircuncisos. Se formos olhar para o pacto em que a paz do Senhor, meus irmãos, ô campeão, Deus abençoe. Se formos olhar para a vida, por isso que Paulo, o versículo textual desta lição, fala, lembra-te, né? Traga à sua memória aquilo que você viveu no outro tempo. Olha lá, capítulo 2, versículo 11 de Efésios. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Então Deus ele instituiu a circuncisão lá com Abraão, mas através da graça, Cristo, né, vindo ao mundo, morrendo na cruz do Calvário, se revelando a nós o projeto do seu reino, nós vemos que se tornou minúsculo a questão da circuncisão física, simplesmente cortar o prepúcio, porque a maior marca que alguém pode ter na vida, que Cristo é na vida dele, na vida dela, é a mudança de caráter. Porque às vezes eu vou falar eu agora, eu posso enganar o meu pai, a minha mãe, o meu pastor, a minha esposa, meus filhos, eu consigo enganá-los, mas a Deus eu não engano. Ou seja, eu posso ter uma marca física, aquilo que eu demonstro, eu posso dizer que eu sou uma bênção.
mas quem conhece o que está dentro de mim é Deus. Então Deus, ele está mais interessado nisso, numa mudança autêntica de caráter. Porque quando temos o nosso caráter mudado, transformado pelo Evangelho, aí sim nós vivemos verdadeiramente ligados ao Deus Todo-Poderoso. Nós não estamos sem Deus, agora nós temos Deus na nossa vida, o Espírito Santo habita em nós. Segunda coisa, não tínhamos esperança, agora temos esperança. A esperança da vida eterna revelada a nós através da graça, através de Cristo na cruz do Calvário. Eu estou sentindo Deus aqui, aleluia. Nós temos que ter esta convicção de que não é simplesmente os meios ritualísticos em meio aos desejos, aos ensinamentos tradicionais de uma religião que vai trazer. Não conseguiu trazer. Cristo veio ao mundo, nasceu, não é? De uma mulher. Aproveitando isso, já eu vou dar aí o Feliz Dia das Mães, está aí homenageando todas as mães. Mas enfim, veio, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou e foi ao céu preparar lugar para nós. E deixou aí os seus apóstolos pregando a palavra de Deus, pregando as boas novas, para que nós pudéssemos estar glorificando o nome do Senhor, sendo alcançados por Cristo, alcançados pela sua salvação e fazermos parte do pacto abraâmico, através das promessas abraâmicas. Tudo aquilo que é de bênção, meus irmãos, que está registrado na palavra de Deus, também compete a nós, também nós somos participantes. Por quê? Porque o nome do Senhor, nós somos glorificados, glorificamos ao nome do Senhor através não simplesmente de um ato cirúrgico ou de cortar um pedaço de pele do nosso corpo, mas aqui dentro a mudança que nós estamos vivendo dia após dia, fomos regenerados, somos novas criaturas e buscamos a santificação diariamente para podermos nos encontrar com Cristo na cruz do Calvário, amém? Que Deus possa assim estar aplicando a sua palavra em nosso coração. A conclusão: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre, aleluia, glórias a Deus. Nós glorificamos ao Senhor por ter se apresentado a nós, por ter se revelado a nós, por não ter virado as costas para nós, não é verdade? Nós somos felizes por Deus se revelar a nós. Meus irmãos, eu estou sentindo Deus aqui. A presença de Deus, ela é maravilhosa e ela nos alcança simplesmente porque a glória, a presença de Deus, ela é real em nossas vidas. Através desta mudança de caráter, a circuncisão no nosso coração trouxe a mudança que precisávamos. Amém? Meus irmãos, eu quero aqui fazer uma oração de agradecimento, tá? Mas antes disso, encerrar esta live, né, que o nosso tempo já foi, eu quero aproveitar hoje. É um domingo, hoje é comemorado, né, o Dia das Mães aqui no Brasil. E eu quero homenagear todas as mães da nossa igreja, homenageando a nossa pastora Irmã Elza. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães à nossa pastora Irmã Elza, que é uma mãezona para todos nós que somos da ADBPB, né? Assembleia de Deus Belém de Pereira Barreto. Queremos agradecer a Deus pela sua vida, Irmã Elza, porque assim como, né, a Ruth, a Késia, o Beto, todos os filhos da irmã precisam da irmã, nós também da igreja precisamos. A senhora é uma mãezona, nós agradecemos a Deus pela vida da senhora e oramos diariamente para que Deus continue abençoando a vida da senhora. Então, eu desejando aí um feliz Dia das Mães à nossa pastora Irmã Elza, eu estendo aí a todas as mamães da ADBPB
e também quero alcançar a minha mãe, né? Minha mãe, a dona Hilda, que Deus abençoe sua vida, eu te amo. Feliz Dia das Mães para a senhora, e eu preciso fazer isso publicamente. Eu não poderia deixar também de desejar um Feliz Dia das Mães à minha esposa, a irmã Silvia, que é assim 99% do meu ministério, né? Digamos aí que nós estamos juntos, já vamos completar 14 anos de casado, fora o tempo em que estivemos namorando e noivos. Isso para a glória do Senhor. Deus nos deu duas lindas filhas, a Noemi e a Laura, e eu quero também desejar aí um Feliz Dia das Mães a elas. Então, eu quero abraçar, se eu pudesse, eu abraçaria todos vocês e desejar aí um Feliz Dia das Mães a todas as mamães da ADBPB, todas as mamães que estarão ouvindo, assistindo esta live, seja em Pereira Barreto, seja no Brasil, seja no mundo, independente de onde você esteja. Sinta-se abraçado. Feliz Dia das Mães. Há um dito, né, uma frase certa vez que eu li, que diz que mãe é um ser tão abençoado, mas tão bom, que até Jesus teve uma, né? Que é o nosso Senhor e Salvador. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar. São mulheres guerreiras, mulheres de fibra, mulheres que vivem uma vida aí de batalha, muitas das vezes madrugadas de oração, para que nós pudéssemos estar aí sendo cuidados por Deus. Então, Feliz Dia das Mães, irmã Elza, Feliz Dia das Mães, dona Hilda, minha mamãe, e Feliz Dia das Mães, Silvia, tá bom? Ó, Deus abençoe, amo todos vocês, amo todas vocês, e que Deus possa abençoá-las no nome de Jesus. Vamos fazer uma oração e encerrar então, neste domingo festivo? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecê-lo por esta lição, por mais uma riqueza que o Senhor tem acrescentado em nossas vidas. E hoje nós fizemos, literalmente, ó Deus, uma retrospectiva e olhamos para aquilo que vivíamos. Olhamos, ó Deus, para as condições que estávamos e nós glorificamos o Teu nome porque o Senhor nos alcançou com as Tuas bênçãos e bênção de salvação. Éramos incircuncisos, éramos gentios, mas o Senhor nos tornou circuncidados. O nosso coração, através da regeneração e através, ó Deus, da santificação, dia após dia, nós permanecemos na Tua presença. Que o Senhor possa guardar esta palavra em nosso coração e que nós possamos, dia após dia, vivermos novidade de vida na Tua presença. Senhor, eu oro ainda especialmente para todas as mamães e eu peço que o Senhor venha abençoar a vida de todas elas, trazendo paz, trazendo saúde, trazendo graça, e que o Senhor possa glorificar o Teu nome na vida de cada mamãe, ó Deus. Deus, nós oramos em um nome de Jesus, crendo que o Senhor atenderá às nossas petições. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida, sua família. Tenha um ótimo domingo. Hoje, às 19 horas, neste mesmo canal, nesta mesma página, nós teremos um culto também às 19 horas, uma live, culto live na ADBPB, tá bom? Aqui no Facebook, os irmãos compartilhem, espalha para todo mundo que haverá esse culto para que nós possamos aí glorificar o nome do Senhor. Lembrando que aos irmãos, nossos irmãos que já são batizados na nossa igreja, hoje nós temos a nossa Santa Ceia, mas é aquela Santa Ceia rotativa, onde os irmãos, tanto na subsede, lá na rua Celso Garcia 993, quanto aqui no nosso Templo Central, na Avenida Benedito Jorge de Coelho, nós teremos ali alguns irmãos distribuindo a Santa Ceia do Senhor. Isso das 15 horas às 17 horas. Então, os irmãos participantes da ceia, os membros da nossa igreja, é só se achegar ali, efetuar a sua oração, pega o seu pão, toma o seu cálice e vão para casa. Nós não podemos reunir, nós estamos seguindo as orientações das autoridades que estão sobre nós, né? Então, nós iremos ali, participaremos da nossa ceia e cada um vai para sua casa. Irmãos,
vão de máscara, tá bom? Andem de máscara, não descumpram as leis e as ordens que têm sido impostas a nós. Tudo isso para glorificarmos o nome do Senhor, tá bom? Deus abençoe então, tenha um ótimo domingo e até a próxima. Um grande abraço. Pai do Senhor, meus irmãos.